Ai, ai. Tá. Olá, meu nome é Victor Santos, eu sou aluno de Engenharia Aeroespacial da UFMG e eu vim apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica, que é o Flutter de painéis com Nastran e a teoria pistão, orientado pelo professor Hélio Pegado. Bom, e o que é o Flutter de painéis, né? Bom, o Flutter de painéis ele é um fenômeno aeroelástico que ocorre em aeronaves, em veículos aeroespaciais, em velocidades muito altas, supersônicas e hipersônicas. Como, por exemplo, a gente tem aqui a aeronave X-15, que foi feita no final da década de 50 para a NASA e para a Força Aérea Americana, chegava a Mach 6.7, ou seja, 6.7 vezes a velocidade do som, que é cerca de 7.274 km por hora e 31 km voando a 31 km de altitude. E um exemplo histórico disso também, que o primeiro relato do Flutter de painéis foi nos foguetes V2 da Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, onde eles falhavam catastroficamente sem muita explicação em voo, no meio do voo. E a gente tem que se preocupar com o Flutter de painéis também em veículos de reentrada, como o Space Shuttle, né, que estão viajando aí a 28 mil km por hora na reentrada, ou seja, tem uma variação quando está dentro da atmosfera de Mach de 25 até 10, ou seja, de 25 a 10 vezes a velocidade do som. E também aeronaves como o Concorde, que voava a Mach 2, e aeronaves novas que estão ainda sendo projetadas, como o projeto brasileiro do Scramjet 14X, que é um Vant que planeja voar a Mach 10. E, bom, o problema como a gente vai prever ou prevenir o Flutter, né? Um dos métodos utilizados na década de 50, na época do X-15, era o teste. E aí eu coloquei 2 links para vocês de vídeos com esses testes de Flutter de painel, que são bem caros. Então, como é que a gente tenta prever esse tipo de coisa sem ter que fazer teste e antes de ter que construir de fato a aeronave, né? No caso do X-15, eles só conseguiram identificar o Flutter de painéis em voo, durante os voos da aeronave. Bom, e como mitigar esses efeitos, né? A gente pode analisar com modelos numéricos, e aí tem uma imagem de uma malha, né? Uma malha mostrando o momento simulando o momento do Flutter de painel, e a gente vai usar isso num campo de estudo chamado aeroelasticidade. E o que é aeroelasticidade? Bom, a aeroelasticidade, para ser bem resumido, é uma soma entre a análise estrutural das forças elásticas, a análise aerodinâmica com as forças aerodinâmicas atuando na estrutura. Essas duas juntas já são uma interação bem forte, mais a análise dinâmica, que são a análise das forças inerciais na aeronave. E juntando isso tudo, a gente consegue, de fato, estudar o Flutter em sua totalidade. Mas a parte aerodinâmica ainda tem complicações quando se trata de voo supersônico e hipersônico. Para isso, a gente usa a teoria pistão como uma fonte de simplificação, onde para Machs muito altos e ângulos de deflexão muito pequenos, a nossa aerodinâmica não estacionária é simplificada numa equação dependente de uma variável só, e com essa velocidade de downwash, que é a velocidade efetiva vertical efetiva que o perfil observa, né? A gente consegue determinar a pressão nesse elemento estrutural de forma computacionalmente muito simples. E adotando isso, a gente vai conseguir usar o Nastran como nossa ferramenta de análise e de solução do nosso problema. E por que o Nastran? Bom, o Nastran ele é uma ferramenta amplamente utilizada na indústria aeroespacial e fornece para a gente um método dos elementos finitos para resolver a análise estrutural, solvers de aeroelasticidade estática, do Flutter e de resposta aeroelástica dinâmica. E no caso do Flutter, a forma como ele vai resolver isso é juntando as matrizes de rigidez,
E como é que ele vai resolver o flutter? Ele vai resolver juntando as matrizes de rigidez, as matrizes de massa e as matrizes aerodinâmicas dessa junção. Sério. E como é que ele vai resolver isso? Ele vai juntar as matrizes de flutter. E como é que ele vai resolver o flutter? Ele vai juntar as matrizes de rigidez, as matrizes de massa e as matrizes aerodinâmicas para formar um problema de alto valor que pode ser facilmente resolvido. Então, para cada velocidade, nós vamos identificar um conjunto de alto valores e alto vetores que correspondem aos modos de vibração, a quais frequências eles estão e qual amortecimento. Quando esse amortecimento chega a zero, significa que a aeronave entrou em um modo de flutter, ou a placa entrou em um modo de flutter. Mas sempre existe uma problemática no Nastran, que é o input de dados. E como é que a gente vai fazer esse input de dados ficar fácil? A gente vai usar Python. E o Python está aí para resolver e criar o nosso modelo de entrada, facilitando modelos complexos ficarem muito mais fáceis de serem manipulados. E bom, quais são os nossos resultados disso? Nós analisamos em placas compósito, utilizando o Nastran e a teoria pistão, e a gente descobriu que, variando a orientação da fibra, a gente consegue uma malha de 20 por 20, tem uma boa convergência e resulta em resultados muito parecidos, muito coincidentes resulta na fronteira de estabilidade e os resultados são que a fronteira de estabilidade encontrada coincide com a literatura apresentada. E a conclusão é que a gente consegue utilizar essa metodologia para placas laminadas em material composto, sendo possível, então, nos próximos passos, análise de novas configurações com reforçadores e novos materiais, como materiais cerâmicos para novas análises de novos... E os próximos passos serão a análise de novas configurações com reforçadores novos materiais, como materiais cerâmicos usados nos novos veículos supersônicos e hipersônicos.